de tudo o que posso te entregar de melhor. Aplauda ao Senhor. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam os santos. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo, Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti, Tua é a glória. Vamos cantar. Os santos, os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo, Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti, Tua é a glória. Tu és digno de tudo, Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti, Tua é a glória. Dia e noite suba a Ti nossa adoração. 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 Mais alto é Ele. Dia e noite suba a Ti nossa adoração. 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 Digno de tudo,
digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória, só tu és digno de tudo, és Senhor. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Cante a Ele. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Uma vez mais, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. E as vozes. Tu és digno de tudo. Entregue o seu louvor a Ele dizendo isso. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Glória a Deus. Aleluia. Diga, eu nasci para dar certo. Alguém nasceu no dia de hoje? Alguém está fazendo aniversário? Vem aqui. Alguém mais? Alguém mais? Nem tudo são flores, né? Parabéns pelo seu dia. Uma bênção do Senhor. Valeu, depois eu. Mas ninguém está fazendo aniversário hoje? Ah, eu fiz ontem, mas não é ontem, é hoje. Pode sentar, Márcio, pode sentar. Bênção, irmãos, que está sendo esse tempo nosso para vir. Oh, meu Deus. Que tempo de Deus é esse. Aleluia. Quando você receber essa palavra gloriosa, não foi uma palavra, foi uma chave que Deus te deu. Glória a Deus. Bênção. Certa vez Jesus perguntou para um homem que não enxergava nada: o que queres que eu te faça? Não é o que nós pensamos. Não é uma pergunta tão óbvia. Não é uma pergunta lógica. Esperava-se, qualquer hipótese, que o cego ia dizer o que ele disse. Quero voltar a ver. Aquele homem tinha sido arrancado os olhos dele. Nervo ocular, globo ocular, nervo óptico,
cristalino, tudo tinha sido arrancado com a ponta da espada. Ele tinha 2 buracos aqui. Ela é garota, ele enxergava. Por isso que ele disse: quero voltar a ver. Mas a pergunta de Jesus foi uma retórica, porque enxergar tem um preço. Nós estamos enxergando muito mais depois desse combate. E nós vamos ser responsáveis por tudo que nós estamos enxergando. Ao que muito lhe for dado, exatamente, você vai exigir, vai cobrar. Quem pode dizer ai de mim? De mim também. Mas Deus vai dar graça. Vai dar graça. Nossas crianças podem retornar para o ambiente delas lá. Algumas já foram, outras estão por aí. Pode voltar para lá, todas elas vão receber mais de Deus ali. Pensam. Crianças, adolescentes, tiveram o tempo deles lá. E Deus está movendo entre nós, amados. Assim, superando nossas expectativas muito. Que o nome dele seja glorificado. E vamos seguir recebendo a última palavra dessa manhã, pastor João Carlos Conceição Souza. Aí. Foi contratado esse pessoal. Irmão João Carlos é pastor junto com a gente lá na CCB, pastor na Marambaia, levantando ali um rebanho para Deus. Esse coração aqui é cheio de sonhos, esse homem é um sonhador, sonhos ousados. Deus, em Cristo Jesus, vai realizar esse sonho. A graça dele está sobre a sua vida. Um dos sonhos hoje à noite, né? Filho no altar, recebendo. O João Kleber está aí? Aí, mas assim, um privilégio tão grande, né? Tanto ele quanto a Val. Cadê a Val? Benevide. Val foi no banheiro, mas ela vai voltar. Também a senhora mãe do Delano. Cadê a senhora mãe do Delano? Que honra, né, meu irmão? Né? Então, pastor João, mensageiro de Deus, vamos orar por ele. Eu acho que esse é o maior público que já pregou até hoje. Aí dá um frio. Não, mas graça de Deus. Usa, Pai, o teu servo, segundo a presciência do céu, a provisão divina. Ele subiu até aqui, o Senhor vai completar a obra, que vai falar através dele. Esse povo que está aqui está sedento, aberto, pronto para te ouvir e receber os desafios que o Senhor tem através da tua palavra. Que seja um tempo glorioso que nós queremos ver. Abra os nossos olhos, nossos ouvidos, o nosso coração. Usa o teu servo segundo a tua benevolência. Em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, eu gosto muito de ver vídeos engraçados. Eu sempre coloco no Instagram. E hoje eu lembrei de um vídeo. É de um garotinho que ele canta assim: a verdade é que eu não sou tão forte como eu pensava. Eu estou me sentindo esse garotinho agora. Mas que o Senhor me dê graça e principalmente sabedoria. O tema do nosso congresso é entendendo o meu chamado. Você entende o seu chamado? Não precisa responder. Você entende qual o propósito da sua vida nesse lugar? Você entende porque Deus te chamou para ser um instrumento dele dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, na sua parentela, entre os seus vizinhos? Você entende que o seu chamado é porque Deus quer te usar como um vaso? Porque é muito fácil a gente dizer assim, eu entendo. Fácil. O complexo é colocar em prática isso que você diz que você entende. Está me entendendo? E eu compartilhando com um pastor,
E ele falou: João, procura não repetir alguns personagens da Bíblia que entenderam o chamado. Eu disse: pastor, eu vou tentar ir na contramão disso aí. Eu vou falar de alguns que não entenderam o chamado, mas de um que Deus deu uma chance para que ele prosseguisse esse chamado. Bom, você vai lembrar que Esaú trocou o chamado dele por um prato de lentilha. E a gente lê a Bíblia e diz: poxa, mas que loucura de Saul. Mas em determinados momentos da nossa vida a gente comete também essa loucura. Troca o banquete de Deus por um prato de lentilha. A gente vai lembrar também de Saul, que preferiu se preocupar com o seu reinado do que com aquilo que Deus tinha como um propósito na vida dele. Daqui a pouco a gente também vai falar do propósito. O terceiro é Salomão, que recebeu até sabedoria, gente. Quantos de nós aqui oramos e almejamos essa sabedoria que vem de Deus? Mas Salomão, ele se perdeu no caminho. E o último personagem que eu quero citar aqui é Jonas, profeta. Não é o Jonas lá de Tucuruí, profeta Jonas. Jonas, Deus deu um chamado para ele. E Jonas desistiu, Deus deu uma segunda chance. Daí em diante a gente vai falar um pouco mais desse homem. Abra sua Bíblia no livro de Jonas, capítulo 1. E me acompanhe. Diz assim: o Senhor deu uma mensagem a Jonas, filho de Amitai: apronte-se e vá à grande cidade de Nínive. Anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como meu povo, como seu povo é perverso. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem e embarcou, a fim de fugir do Senhor. O Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte, caiu uma tempestade tão violenta que o navio estava prestes a se despedaçar. Com muito medo, os marinheiros clamaram a seus deuses para que os socorressem e lançavam a carga ao mar para deixar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas dormia profundamente no porão. Então, o capitão desceu para falar com ele. Como pode dormir nessa situação? Disse o capitão. Levantou-se, levante-se e ore ao seu Deus. Quem sabe, ele prestará atenção em nós e poupará a nossa vida. Então, a tripulação tirou sortes para ver qual deles havia ofendido os deuses e causado a terrível tempestade. Quando tiraram a sorte, elas indicaram que Jonas era o culpado. Por que essa terrível tempestade veio sobre nós? Perguntaram. Quem é você? Qual a sua profissão? De onde vem? Qual a sua nacionalidade? Jonas respondeu: sou hebreu e adoro o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Os marinheiros ficaram apavorados quando ouviram isso, pois Jonas já havia lhes contado que estava fugindo do Senhor. Pela terceira vez a palavra fugindo do Senhor. Por que fez uma coisa dessas? Disseram. E visto que a tempestade piorava cada vez mais, perguntaram-lhe: o que devemos fazer com você para que a tempestade se acalme? Jonas respondeu: jogue-me ao mar, e ele voltará a ficar calmo. Eu sei que esta terrível tempestade é culpa minha. Em vez disso, os marinheiros remaram com ainda mais força para levar a embarcação à terra, mas não conseguiram, pois o mar tempestuoso havia se tornado muito violento. Então, clamaram ao Senhor e disseram: ó Senhor,
Não nos deixes morrer por causa deste homem, e não nos responsabilize pela morte dele, ó Senhor. Tu sabes os motivos por que enviaste esta tempestade sobre ele. Depois os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram ao mar. No mesmo instante, a furiosa tempestade se aquietou. Espantados com o grande poder do Senhor, os marinheiros lhe ofereceram um sacrifício e firmaram o compromisso de servi-lo. O Senhor fez um grande peixe engolir Jonas, e Jonas ficou dentro do peixe por 3 dias, 3 noites. Só até aí, nós lemos todo o capítulo 1. E sabe, querido, Deus, Ele sempre nos chama para algo. Por mais que você se sinta incapaz, por mais que você se sinta inseguro, por mais que você tenha medo, assim como eu estou aqui, mas Deus nos chamou para algo inimaginável por nós, mas pelo Senhor esperado, para que eu e você possamos ser um instrumento nas mãos do Senhor. É interessante que lendo, relendo, orando, clamando, eu olhava esse contexto de Jonas e a Bíblia dizendo que ele fugia do Senhor. E a gente sabe que não tem como fugir do Senhor. Não tem como se ocultar do Deus ao qual servimos. A partir do momento, querido, que você aceita, que você entrega a sua vida ao Senhor, não tem mais como fugir. O Salmo 139 diz isso. Ele diz assim: por onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Sabe, querido, são extremos onde nem eu e nem você podemos nos esconder. Por algum tempo na minha vida eu sei me esconder do Senhor. Quando nós nos convertemos em família, a gente ia para uma célula e a Josi começou a gostar tanto daquele ambiente, daquele lugar. E ela disse assim: eu quero ser uma líder de célula. E eu disse: está amarrado. A salvação para mim já é o suficiente. Quantos já pensaram assim? Pode levantar, faz assim para mim. Graças a Deus, não era só eu que pensava assim. Então, para mim, a salvação era suficiente. Meu casamento estava por um fio, Deus estava organizando, a esposa aceitou Jesus, eu, os filhos, então estava tudo ok. Mas sabe, querido, Deus, Ele tem algo maior. Quando você lê esse texto, você vê que a Bíblia diz que o Senhor deu essa mensagem a Jonas. Mandou ele pregar, mandou ele ganhar uma cidade, uma nação, um povo. E essa história se repete hoje, amanhã, depois. Deus nos chama para ganhar um povo, para ganhar vida. Deus nos chama para ser conquistadores. Você vai ver também que esse texto fala que os marinheiros, eles oravam aos seus deuses, eles buscavam socorro dos deuses que eles conheciam. Sabe, querido, quantas pessoas nós conhecemos, parentes, amigos, vizinhos, que procuram deuses porque precisam de um socorro. E agora entenda que você tem esse Deus e você não compartilha com essas pessoas. Sabe, querido, tem gente morrendo do seu lado e você tem agido como Jonas. Tem se escondido do Senhor.
tem fugido da presença dele. E, embora a gente faça uma leitura crítica da história de Jonas, mas cada um aqui tem um pouco de Jonas dentro de si. A Bíblia diz que quando começaram a questionar Jonas, no versículo 8 diz assim: por que essa terrível tempestade veio sobre nós? Perguntaram. Quem é você? Qual a sua profissão? De onde vem? Qual a sua nacionalidade? Aí Jonas, ele fala assim: eu sou hebreu e adoro o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Sabe, quando eu te digo que a gente tem um pouco de Jonas, é porque quantas vezes as pessoas te perguntam: você é crente? Quem sabe na faculdade, quem sabe na escola, no trabalho. E você até diz: sou hebreu, eu adoro o Deus de Israel, eu sirvo ao Deus Todo-Poderoso. Mas e como têm sido as tuas atitudes nesses ambientes que você trabalha? Em 2019, eu fiz vestibular e passei. O curso que eu fiz foi Ciências da Religião. Pensa num ambiente horrível para quem é crente. Mas eu estava disposto, e o pastor sempre dizia assim: olha, quem começa algo tem que terminar. Veio a pandemia, veio situações críticas naquela época. Mas eu entendi qual era o propósito de Deus naquele lugar para mim. Era que eu mostrasse a identidade que eu tinha naquele lugar, naquele ambiente. E ali eu conheci tantas pessoas que tinham se desviado, assim como Jonas tinham fugido do chamado. Alguns até viraram ateu naquele tempo. E aí eu entendi o quanto é importante a gente não fugir do chamado do Senhor. Sabe, querido, o chamado de Jonas, ele envolve 3 partes importantes na vida de um cristão. O primeiro chamado de Jonas, ele é para obedecer a Deus. O segundo chamado de Jonas é para que ele amasse as pessoas. E o terceiro chamado era para que Jonas fosse avaliado, para que ele começasse a se avaliar. E eu quero trazer esse pensamento para a nossa vida. O primeiro chamado que nós temos, quando entendemos ele, é obedecer a Deus. E pense em algo que você tem que colocar em prática: obedecer o Senhor. É fácil obedecer a Deus? Não é. Vamos para o jovem. O jovem está na igreja, recebe aquele primeiro amor, começa a ser um instrumento de Deus, trabalha, está nos eventos, está nos chamados da igreja, e aí de repente aparece uma moça, um rapaz, e aí a primeira coisa que o jovem diz: pastor, estou apaixonado, eu estou amando. E aí, nós como pastores, líderes, o Rafael que o diga, que agora está trabalhando com jovens, quando a gente vai aconselhar, o jovem diz: não, mas eu orei, eu sei que foi o Senhor que falou. Aí eu digo logo: não, eu não falei. Não, o Senhor lá em cima. E o primeiro propósito nosso é obedecer a Deus. Vamos lá para os casados agora? Os casados chegam com a gente e dizem assim: pastor, a gente vai separar. Deus me revelou. Aí eu
eu dou um passo para trás e fico pensando assim, esse Deus deve ser o mesmo Deus dos marinheiros aqui de Jonas. O Deus com letra minúscula. Porque Deus é um Deus que constrói, reconstrói. Deus é um Deus que restitui. Ele não é um Deus que separa. Primeiro propósito, meu amado, o seu chamado é obedecer ao Senhor. Você acha que tem muita gente aqui? Sim ou não? Você acha? Agora pensa em duas pessoas que não vieram. Pensou? Sim ou não? Se essas duas pessoas que você pensou viessem aqui, esse lugar estaria lotado. A gente ia ter que estar com um telão lá fora. Ou com outro ambiente maior que esse. Mas tem gente que prefere trabalho. Não, hoje eu preciso trabalhar. Hoje eu tenho deveres da faculdade, da escola. Segunda-feira eu tenho prova. E aí o obedecer fica em segundo plano. Segundo ponto, um chamado para amar as pessoas. Para Jonas, era muito complexo ele evangelizar aquele povo. Ele sabia que Deus ia trabalhar para que ele conquistasse aquele povo. Ele sabia que Deus tinha um propósito para aquela nação. Vai lá para o capítulo 3. Olha o que acontece. Jonas, ele é jogado ao mar, um peixe grande o engole, ele passa 3 dias e 3 noites, e depois desse tempo ele é vomitado na praia. E aí a misericórdia de Deus, ela é tremenda nas nossas vidas. Diz assim, depois disso, o Senhor falou com Jonas pela segunda vez. Apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e transmita a mensagem que eu lhe dei. Dessa vez, Jonas obedeceu a ordem do Senhor e foi a Nínive, uma cidade tão grande que eram necessários 3 dias para percorrê-la inteira. No dia em que Jonas entrou na cidade, proclamou às multidões: daqui a 40 dias essa cidade será destruída. Os habitantes creram em Deus, e desde o mais importante até o mais humilde, declararam um jejum e se vestiram de pano de saco. Quando o rei da cidade ouviu o que Jonas dizia, desceu do trono, tirou as vestes reais, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre um monte de cinzas. Então, o rei e seus nobres enviaram este decreto a toda a cidade: ninguém, nem mesmo os animais de seu gado e de seus rebanhos, poderá comer ou beber qualquer coisa. Tanto as pessoas como os animais devem se cobrir de pano de saco, e todos devem orar fervorosamente ao Senhor. Devem deixar seus maus caminhos e toda a sua violência. Quem sabe Deus voltará atrás, conterá a sua ira ardente e não nos destruirá. Quando Deus viu o que fizeram e como deixaram seus maus caminhos, voltou atrás e não os destruiu como havia ameaçado. Querido, quando Jonas obedeceu, uma nação ouviu a voz do Senhor. Dê um glórias a Deus, dê um aleluia, dê um amém. Querido, uma nação, um povo. Eu não sei se você entendeu. O rei se converte e manda até os animais jejuarem. Lá em casa tem 2 que estão jejuando, desde que eu estou aqui. Estão jejuando pela minha vida. Até os animais. Sabe por quê, querido?
Porque alguém tomou uma atitude. Porque agora Jonas toma uma atitude de obedecer. Jonas agora entende que ele precisava obedecer ao Senhor. E acima de tudo, Deus também quis mostrar para Jonas que ele precisava amá-lo, amar esse povo. Eu estava, antes de vir para cá, eu estava pensando, se nós tomássemos essa atitude de Jonas, nós ganharíamos 1,5 milhão de pessoas em Belém, 478.000 pessoas em Ananindeua, Anderson e Beth. Em Castanhal, nós ganharíamos 210.000 pessoas, Fernando e Aldenora. Em Marituba, cadê o pastor Osmar? Cadê o Osmar? Nós ganharíamos 112.000 pessoas. Você entendeu a importância de obedecer? Quando nós obedecemos, Deus age. Quando nós entendemos que Ele tem um propósito, Ele tem um chamado para cada um de nós, nós ganhamos cidades, nações, famílias. Mas é necessário a gente obedecer. Sabe, querido, quando nós amamos as pessoas, nós entendemos o propósito de Deus. Quando nós amamos pessoas, nós entendemos também que elas vão dar trabalho. Quando nós amamos pessoas, nós precisamos entender que a gente vai sofrer em alguns momentos. Eu sou responsável pelo aluguel da chácara. E às vezes eu falo para o pastor, é muito complicado trabalhar com pastores de outras igrejas. E certa vez um pastor me deu um problema aqui, eu tive que vir num domingo. E aí ele começou a questionar algumas coisas e, assim, querendo não pagar o aluguel. Aí eu falei para ele assim, eu me formei recente, mas ano que vem eu vou fazer vestibular. Ele disse, é mesmo? Eu mudei da rota da conversa, ele não entendeu. Aí ele disse assim, o que o senhor vai fazer? Eu disse, eu vou fazer veterinária. Veterinária dá muito dinheiro. Eu disse, não, é porque é muito fácil trabalhar com animal. Mas aí também não falei mais nada. Para um bom entendedor, meia palavra basta. Você acredita que Jonas, ele ganhou 120.000 pessoas para Jesus? Está lá na Bíblia. Agora, você vai ver o cúmulo de Jonas. Ele ficou com raiva. Ele ficou zangado. Eu tenho orado lá na Marambaia e clamado, Senhor, me dá Marambaia. E o profeta Jonas ficou com raiva de Deus porque ele ganhou 120.000 pessoas. Olha o capítulo 4. Isso tudo deixou Jonas aborrecido e muito irado. Então orou ao Senhor antes de sair de casa. Não foi isso que eu disse que tu farias, ó Senhor? Por esse motivo fugi de Tarsis. Sabia que és Deus misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Está pronto a voltar atrás e não trazer calamidade. Agora tira a minha vida, Senhor. Para mim é melhor morrer do que viver desse modo. Jonas ganhou 120.000 pessoas e ficou com raiva de Deus e queria morrer. E queria ser arrebatado. E queria largar aquele povo, desistir daquele povo. Querido, gente dá trabalho. Mas Deus nos ensina a amar. A pessoa que você cuida, coloque isso na sua mente, é Deus tratando você. Então diga para a pessoa do seu lado, a pessoa que você cuida é Deus tratando você. Quando eu entendi esse chamado, nós ganhamos um casal que hoje eles estão em Manaus. E eu vou falar o nome deles porque eles autorizam. Era o Marlon e a França. Eles moraram aqui em Ananindeua.
E eu me lembro que o Marlon era muito difícil de trabalhar. E ele viajava comigo, nós viajávamos como representante de medicamentos. E teve um momento que a gente entrou num atrito tão grande. E eu falei para o Marlon assim, cara, hoje chega, eu desisto. E aí quando nós voltamos de viagem, eu chamei a Josi e disse, olha, eu desisto do Marlon. Ele não consegue ouvir, ele não consegue obedecer, sabe, ele não consegue seguir comandos. Eu não quero mais, Josi, chega. Eu acho que ele foi o culpado pela metade do meu cabelo cair. Por aí você tira. E aí, para mim, estava tudo consumado. Eu estava igual o Jonas, eu vou para o porão, é mais negócio. Aí, no final da tarde, a esposa dele chega lá em casa. Ela começa a chorar. Aí, se abraçou com a Josi, reuniram comigo. Meu irmão, escuta uma coisa, 2 mulheres te cercando, foge. Foge. E aí elas começaram, não desiste dele. Ele gosta de você, ele está sem chão, E eu aqui dentro dizendo, eu não gosto dele. E elas incentivando, e elas estimulando. Aí a França me deu um abraço, disse assim, não desiste do meu marido. E foi embora. E aí, algo mais complexo aconteceu. Eu entrei no quarto com a Josi, espera. Mas a Josi falou um negócio que marcou, naquele dia, eu amar o Marlon. Ela falou assim, amor, o Marlon, ele é um Pedro. Ele é grosso, ele é duro, mas ele vai te trazer muita alegria. Porque ele vai ser um instrumento de Deus para te ajudar. Gente, depois que aquilo entrou no meu coração, a gente ficou tão irmão, mas a gente ficou tão junto que até hoje, ele fala, meu pastor. Quando ele foi embora daqui, pensa num dia triste para mim. Foi como se eu tivesse perdido um filho. Porque Deus colocou dentro do meu coração amor. E aí eu comecei a entender o quanto é importante. E sabe, querido, hoje em Manaus, ele é um multiplicador do Evangelho. Eu me lembro que teve uns anos que todo ano ele ligava para a gente e dizia assim, meu pastor, vem aqui para o congresso em Manaus para o senhor aprender mais. Nós passamos quase 4 anos consecutivos indo para um congresso da visão celular, ele nos abençoando. Tem dias que às vezes eu estou triste, angustiado, ele liga e diz assim, meu pastor, hoje eu acordei com uma vontade de orar por você, está tudo bem? Gente, como é bom amar as pessoas. Como é bom entender que tem alguém que vai orar por você, sem nem saber o que está acontecendo. Mas a pergunta é, quantas pessoas você tem levado esse evangelho? E você tem amado? Deus aqui nos dá uma lição. Nesse diálogo com Jonas, no versículo 4, ele fala assim, o Senhor respondeu, você acha certo ficar tão irado porque você ganhou essa multidão? Aí Jonas dá uma resposta meio truncada. Então Jonas foi até um lugar a leste da cidade e construiu um abrigo para sentar-se à sombra, enquanto esperava para ver o que aconteceria à cidade. O Senhor Deus fez crescer uma planta e logo espalhou suas folhas grandes sobre a cabeça de Jonas e o protegeu do sol. Isso o aliviou. E ele ficou muito grato pela planta. No dia seguinte, porém, ao amanhecer, Deus também mandou uma largata
ela comeu o talo da planta que secou. Quando o calor do sol se intensificou, Deus mandou um vento leste quente soprar sobre Jonas. O sol bateu em sua cabeça, até ele sentir-se tão fraco que desejou morrer. Para mim é melhor morrer que viver desse modo, disse ele. Deus perguntou a Jonas: você acha certo ficar tão irado por causa da planta? Jonas respondeu: sim, acho certo ficar irado, a ponto de querer morrer. E aqui eu acho que é a chave de Deus para a nossa vida. Ele diz assim, no versículo 10, então o Senhor disse, você tem compaixão de uma planta, embora não tenha feito coisa alguma para que ela crescesse. Ela depressa apareceu e depressa murchou. A cidade de Nínive, porém, tem mais de 120 mil pessoas que não sabem decidir entre o certo e o errado, sem falar de muitos animais. Acaso não devo ter compaixão dessa grande cidade? E eu quero finalizar a minha palavra dizendo que essa foi a avaliação que Deus fez de Jonas. E essa também foi uma avaliação que Jonas se fez. Ele amou muito mais aquela planta, que ele não cultivou, que ele não semeou, que ele não adubou, do que 120 mil pessoas. Sabe, querido, se o seu coração tem vivido isso, se preocupe. Volte ao primeiro amor. O pastor falou da minha alegria hoje, não só minha, como da minha esposa, da minha família, do meu primogênito hoje, ele vai ser consagrado, ele e a esposa. Mas sabe por quê, querido? Porque um dia que Deus nos chamou, a gente decidiu voltar. A gente decidiu obedecer. Porque nós estávamos separados e quando a gente voltou, foi muito difícil organizar a vida. Feridas, traumas, dores, decepções, desilusões. Teve um Jonas que cuidou da gente. Teve um Jonas que pensou em obedecer. Se hoje os nossos filhos estão na igreja, é porque a gente entendeu o chamado. Sabe, querido, eu também estou alegre, porque não é só o meu filho e a minha nora. Minha irmã e meu cunhado também hoje vão ser consagrados. Sabe, quando nós aceitamos Jesus, eu fui muito egoísta achando que eu já estava salvo. A minha esposa já estava salva. Mas não era só isso que Deus queria. Eu queria que quem é da minha família levantasse. Se vocês demorarem, eu espero. Sabe, querido, se eu tivesse desistido a esse chamado, você pode sentar. Se eu tivesse desistido a esse chamado, minha família não estava aqui. E eu sei que ainda falta. Falta o meu irmão mais velho, a minha irmã. Falta alguns sobrinhos. Falta alguns parentes. Sabe, querido, o Senhor nos ensina a ter compaixão. O Senhor nos ensina a ter misericórdia. O Senhor nos ensina a amar. Sabe o que eu entendo? Que aquele que mais vai te dar problema vai ser mais instrumento de Deus na sua vida. Para tratar. Certa vez eu tive um atrito com a Josi, porque eu não tinha dinheiro para colocar gasolina, e ela pegou o dinheiro e foi no salão.
Já aconteceu isso com você? E aí a gente brigou. Horas depois, aquela ovelha que eu te falei que eu queria desistir, ele ligou para mim e disse assim: vem aqui em casa que está maior pé de briga. Vem aqui porque a gente está a ponto de ir para o round, para a luta. E deixa eu abrir um parênteses aqui, tá? A minha esposa está com o dedo quebrado, não fui eu. Não fui eu. Aí esse discípulo, Marlon, ligou, a gente foi. E detalhe, com raiva um do outro, ninguém se falava no carro. Quando nós chegamos na casa dele, olha como Jesus trata, olha como Deus trata. Quando nós chegamos na casa dele, ele falou assim: ó, pastor, é o seguinte, o senhor acredita que ela gastou o nosso dinheiro? Mas com o quê? Ela foi no salão fazer maquiagem, chapinha. Aí eu olhei para a Josi me olhou e disse: meu irmão, a sua esposa, ela está se embelezando para você. Você acha graça? Mas era Deus tratando a gente. Deixa eu tomar um copo d'água. Era Deus tratando a gente. E aí eu disse: Marlon, vê esse lado bom, ela quer se arrumar para você. Esse dinheiro Deus vai te dar outro. Deus vai te abençoar. Aí ficaram alegres, a gente lanchou, abraçou um ao outro, chorou. Quando eu entro no carro com a Josi, calado. E a gente vai prosseguindo. Aí ela olha para mim e diz: Deus nos deu um tapa. Sem mão. Sabe, querido, até hoje, Deus, ele nos ensina quando nós ganhamos vidas para Jesus. Deus quer te ensinar. E eu pedi para o pastor, eu quero fazer algo profético nas nossas vidas. Não desista da sua família. Esposa, você que veio sem o seu marido. Quantos vieram sem o marido? O marido ainda não se converteu. Fique em pé aí. Você, seu marido ainda não veio, ainda não se converteu. Não desista do seu marido. O Senhor vai entregar ele. Ano que vem ele vai estar aqui. Não desista do seu marido. Quantos maridos as esposas não estão? Tem pouco, né? Nem tem. Está vendo? As mulheres estão na frente. Quantos pais aqui os filhos não estão? Fica de pé. Querido, não desista do seu filho. Ano que vem ele vai estar aqui, adorando com a gente, glorificando o nome do Senhor com a gente. Você crê nisso? Pode sentar. Quantos aqui você tem um irmão, pai, uma mãe, que ainda não estão aqui, só está você? Levanta aí. Aleluia. Ano que vem, eles vão estar aqui com a gente, adorando, bendizendo, glorificando o nome do Senhor. Você crê nisso? Ano que vem, eles vão estar aqui. Agora um detalhe, para a gente não esquecer essa palavra, para a gente entender que Deus quer a nossa obediência, quer que a gente ame essas pessoas e quer nos avaliar. Até que ponto a gente vai andar nesses princípios? Eu pedi para cortarem uma fita. Cadê as fitas? Traz aqui. Eu queria pedir para os pastores, para eles ficarem aqui na frente, eles só vão te entregar a fita e você vai amarrar no seu pulso. Sabe por quê, querido? Obrigado. Porque eles vão te entregar essa fita e você vai colocar. Ou então um vai colocar no pulso do outro, para você lembrar desse propósito. Esse propósito da gente conquistar a nossa família. Desse propósito
para essas famílias, essas pessoas se renderem ao Senhor. Tá? Não é preciso, pastores, orar. Vocês só vão entregar para essas pessoas. Sabe por quê, meu amado? Às vezes a gente vem para o reino de Deus e pensa em ter tantas coisas materiais, e não está errado. Mas o maior fracasso que eu e você podemos ter é ter sucesso em qualquer área da nossa vida que Deus não está. Quando a sua família ganha para Jesus, esse é o maior sucesso que eu e você podemos ter. Deus, ele fala de propósito, mas nunca fala do processo que a gente vai passar. Deus falou para Jonas do propósito que ele tinha de ganhar aquela cidade, mas ele não falou do processo que ele ia ter que passar. Deus falou para José do sol, da lua, das estrelas, mas ele não falou de José, para José da cisterna, da prisão que ele ia passar, das situações difíceis que ele ia viver no Egito. Porque Deus fala do propósito, mas não fala do processo para mim e para você. O propósito é coletivo, mas o processo é individual. Para a gente finalizar, quando eu me converti, foi muito bom, foi tremendo. Mas você acredita que eu não falava com uma irmã minha? Eu não falava com ela. Eu ia para os eventos da família e não falava com ela. Aí um belo dia ela teve um atrito com meu pai, e meu pai eu já era conselheiro dele. E ele disse assim: meu filho, eu tive um atrito com a sua irmã e eu vou mandar ela embora de casa. Ela era a única solteira na época. E eu fiquei pensando assim: poxa, eu ainda não pedi perdão, eu ainda não resolvi meu problema com ela, como é que ela vai embora e ela some no mundo, como é que eu vou resolver o meu problema? E aí eu disse: pai, deixa eu chegar aí, eu vou conversar com ela, depois sou expulso. É a maneira, né, para resolver o problema. E aí, cheguei em casa e disse assim: eu quero conversar com você. A gente entrou num quarto, e eu falei assim para ela: olha, agora eu estou numa igreja, eu sou crente, a minha vida mudou, eu tenho paz, eu tenho alegria, e eu acho que a única coisa que eu precisava resolver era com você. Eu venho de uma família de 13 irmãos, e eu preciso resolver esse problema com você. Aí, sabe, quando a gente vira crente, a gente pensa assim: eu vou resolver os problemas e vai descer uma carruagem de fogo, vários anjos vão te carregar, né? Vão te abraçar e vão dizer: eis aqui meu filho amado em quem me comprazo. E era mais ou menos isso que eu estava esperando. E ela é mais alta que eu. E aí ela falou assim mesmo. Aí eu falei: eu quero pedir perdão por tudo que eu fiz e falei. Aí ela olhou para mim e disse assim: olha só, tu engana os outros, a mim tu não engana. Esse papo de virar crente, para mim, não cola. Mas eu vou fazer o seguinte: fala comigo o suficiente, na frente dos nossos pais, porque eles se entristecem muito de eu e você não nos falar. Irmão, deixa eu dizer uma coisa. Dá para colocar uma música melancólica? Sabe qual foi a minha vontade? A minha vontade, não tinha Lei Maria da Penha na época. A minha vontade foi de dar uma estaca nela e dizer assim: olha, eu já te pedi perdão, eu já resolvi o problema e tu quer complicar? Pá! Me lembrei de um cara que fazia isso. Aí, a vontade da carne era essa: brigar, era trazer confusão. E aí eu escutei uma voz muito sensível do Espírito Santo dizendo assim: abraça a tua irmã. Aí dava um mix de orgulho, sabe? De raiva.
Mas ao mesmo tempo eu senti aquele bálsamo de Deus, dizendo: faz o que eu te mando. E aí eu olhei para ela e disse assim: deixa eu te pedir só uma coisa, me dá um abraço. Sabe, querido, quando a gente se abraçou, a gente começou a chorar. E eu vi o abraço de Deus. Aí ela falou assim: eu sempre desejei esse abraço. Eu sempre desejei esse abraço seu, esse cuidado seu, esse zelo seu. Sabe qual é a nossa natureza? A gente quer justificar. Sabe por que eu nunca te abracei? Por isso. Mas eu não falei. Aí eu olhei para ela e disse assim: me dá a chance de ser o irmão que eu nunca fui. Me ajuda. Me ensina. Aí, sabe, querido, a gente voltou a ter paz. E aí o papai expulsou ela de casa. Mas deixa eu te dar a boa notícia. Ela foi morar comigo. Ela morou durante 1 ano comigo. E foi muito bom. E tá ali a garota. Sabe o que é legal? É que hoje a gente tem um vínculo muito maior no Senhor. Porque ela é ovelha de Paraupebas. Sabe o que eu quero te dizer? Deus tem uma nação para nos entregar. E a gente quer desistir. Deus tem famílias para nos entregar e a gente quer desistir. Eu não quero que você fique com peso. Eu também, em alguns momentos, pensei em desistir de pessoas. Mas eu louvo a Deus pela misericórdia dele. Eu quero lançar um desafio para você. Mas só vem se Deus colocou no seu coração. Você vai pegar essa fita. E ano que vem você vai trazer uma pessoa. Pode até ser que não seja ainda o seu filho, seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa, seu irmão. Mas você vai trazer alguém. E esse alguém vai te ensinar. Deus vai trabalhar. Essa pessoa que você vai ganhar, Deus vai trabalhar em você. Para que você possa ganhar a sua família. Para que você possa ganhar as multidões. Só aqueles que aceitam esse desafio, fiquem de pé e venham aqui na frente. Eu vou orar. E você vai pegar a fita com um desses pastores. É só pegar, eles não vão amarrar. Você vai amarrar, você vai pedir para alguém amarrar essa fita no seu punho. E aí eu vou estar orando. Amém? Levanta a tua mão para o alto. Você que vai aceitar esse desafio. Senhor, nós não queremos fugir do teu chamado. Nós queremos te obedecer, Senhor, como povo eleito, como povo escolhido, porque não foi nós que te escolhemos, mas tu nos escolheu para um propósito, para um chamado, Senhor. E nós não vamos desistir. Nos dá força, nos dá sabedoria, Senhor, nos dá discernimento, nos dá entendimento. Não nos permita, Senhor, trocar o nosso chamado por um prato de lentilha. Não nos permita, Senhor, porque ano que vem esse lugar vai ser pequeno para a multidão que vai vir, Senhor. E nós vamos entregar os nossos frutos na tua presença, para que o teu nome seja glorificado. Amém? Você pode vir, meu amado, pegue a sua fita, crendo que o Senhor vai fazer um milagre. Deus me chamou para tudo abandonar. Me convidou para nele confiar.
minha vida é oferta em teu altar. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar. Minha vida é oferta em seu altar. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, em tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, pra sempre tu reinas, o teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, pra sempre tu reinas, o teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Aleluia. Dê um aplauso ao Senhor, Ele é digno. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando receber essa palavra do Senhor, assim a trajetória, do testemunho do pastor João Carlos, a mãe dele está no céu, foi uma conquista. Pelo menos que eu saiba, o privilégio que Deus deu para ele de trazer a família para Cristo e para o ministério. Não deu para mais ninguém aqui. É um privilégio exclusivo, uma exclusividade. Trazer os filhos, os irmãos, os pais. Um
privilégio muito grande. A gente vê, meu primeiro fruto foi minha irmã. Eu tinha 40 dias de salvo, não sabia nada. Eu fui pregar para ela, eu falei, o que eu sei é falar que Jesus perdoou meus pecados. Ela falou, mas como? Eu falei, eu não sei. Eu estou perdoado. E ela sabia que eu não era lá essas coisas. Ela falou, e os meus? Eu falei, perdoa também. Mas o que eu faço? Eu falei, tem que ajoelhar, porque eu ajoelhei quando eu fui pedir perdão. Aí ela ajoelhou. Eu falei, vai dar certo. Orei, ela levantou salva, perdoada, e está crente até hoje. Até hoje eu sou o pastor dela, foi meu primeiro fruto. Aí eu comprei uma Bíblia e dei para ela, e ela está com a Bíblia até hoje. E foi maravilhoso, e a família é salva, o esposo, e foi tremendo. E essa unção que Deus deu para o João Carlos é maravilhosa, de trazer os filhos para Cristo, trazer a família, pai, mãe, irmãos, maravilhoso. Amanhã nós vamos concluir a entrega das fitas, porque a fé foi grande, as fitas foram poucas. Então eu acho que ele pensou que nem todo mundo tem braço aqui para colocar fita, mas todo mundo tem. Deixa eu ver seus dois braços. Tem, João, todo mundo tem braço. Você pode pôr em algum lugar visível, para que você olhe e diz, isso aqui vai ser transformado num fruto que Deus vai me dar. Amanhã nós vamos terminar de distribuir, para quem não pegou, tá? Você levar essa fitinha para lembrar, você tem um compromisso de gerar um fruto, não para a igreja, não para o compacto, mas para que haja festa no céu. Festa no céu quando um pecador se arrepende. Amados, hoje à noite teremos uma grande festa ao Senhor nesse lugar. Eita glória! Uma festa que nunca tivemos aqui antes. Consagração de 19 ministros para o altar de Deus, vai ser maravilhoso. É uma festa muito solene, solenidade assim tremenda, né? Eu estou numa expectativa tão grande de ver os céus descer nesse lugar, Deus falar conosco, você poder abraçar os irmãos que disseram sim, por eis-me aqui. Nós íamos antecipar um pouquinho o horário do culto, mas não dá, porque os aspirantes ao ministério já convidou e veio um monte de convidado. Então esse lugar vai ficar muito cheio de gente, de vidas e de vida, para a glória de Deus. Então nós vamos permanecer com o horário de 20 horas aqui, cantar 19. Nós vamos ter que trazer as cadeiras do outro auditório para cá, arrumar mais lugar para botar cadeira, arquibancada. Alguns irmãos podem ficar pendurados aqui nas treliças, aqui. Os mais magros, por favor. E às 20 horas vamos estar aqui, tá? Celebrar, muita alegria. O peso de unção desse congresso tem aumentado em cada ministração, irmão. Surpreendente. Jonas foi o homem que ganhou mais vida em menos tempo. Nínive tinha 120 mil adultos, devia ter 400 mil crianças, com crianças e idosos que não se contavam. Depois dos 60 anos saía do recenseamento. Era dos 20 aos 60. Então ele ganhou 400 mil pessoas em 3 dias. Ele não queria isso. Ganhou gato, periquito, papagaio, cachorro, pipira, ganhou tudo que... Todos os animais jejuaram. Não sei como, irmão. Você botar um cavalo para jejuar e o pasto está ali, e ele querendo, era para jejuar. Mas você hoje não vai jejuar. O almoço está ficando pronto. Quem está com fome, diga amém. Foi o amém mais forte que eu já ouvi até hoje aqui. Só os homens que estão com fome, diga amém. Agora as mulheres não superam esse amém, porque o homem quando está com fome, meu irmão. Às 20 horas, às 19 horas, os integrais do almoço, 19 horas o jantar, 20 horas aqui. Agora, deixa eu fazer um pedido. Venha bonito. Pelo que eu estou vendo, não vai ter jeito. Mas pelo menos venha bem arrumado. Vamos ficar de pé. Vamos agradecer a Deus.
pulseira? Tem gente sem pulseira, aí não vai comer. Foi perdido um cartão aqui do Nubank. Erlane, Eloá, o último nome aqui não deu para ler, hieroglifo. Se você achou um cartão no Nubank, entrega ali no Achados e Perdidos. Que Deus abençoe nosso alimento, partir do pão, seja bênção de Deus, a comunhão a tarde toda e à noite. Deus abençoe nossa grande festa nesse lugar, em nome de Jesus. Cadê, Ló?